Olá, meus queridos alunos, como vão vocês? Faço votos que estejam todos bem. Meu nome é Edilson Saliba Júnior, eu sou professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Vamos dar continuidade aí à nossa aula de computação evolutiva, né? Nós estávamos falando sobre a linguagem Prolog. Essa é a segunda aula de duas, ok? Então teve a primeira parte, esta é a segunda parte. Nós estamos gravando em duas partes porque a primeira parte já tinha alcançado aí mais de 1 hora para não ficar muito cansativo, ok? Bom, então dando continuidade aí, antes de qualquer coisa, tá? Quem não assistiu a primeira parte é aconselhável que assista, porque daqui em diante, né, nós já vamos falar sobre alguns conceitos um pouco mais avançados da linguagem Prolog em si, ok? Os conceitos básicos, né, já foram todos mostrados na primeira parte desta aula, ok? Então, quem não assistiu a primeira parte, não deixe de assistir a primeira parte, antes de continuar assistindo essa, ok? Muito bem, vamos lá então. Dando continuidade aí, então, né, mais uma vez, né, daqui para frente eu vou usar aí o conteúdo do professor José Augusto Baranauskas. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas eu li da forma que foi escrito, ok? Que é professor da USP. Esse material foi extraído aí do endereço que vocês estão vendo aí no site, ok? Muito bem. A linguagem Prolog, né, é uma linguagem de programação utilizada para resolver problemas envolvendo objetos e relações entre objetos. Isso nós já vimos, né? Conceitos básicos são fatos, perguntas, variáveis, conjunções e regras. Isso também nós já vimos, já demos uma pincelada disso aí na primeira aula, ok? Muito bem. Ou melhor, na parte inicial dessa aula, né? Que está na primeira gravação, melhor dizendo, tá bom? Muito bem. E conceitos avançados aí, nós vamos falar um pouquinho de listas e recursão, tá? Mas lá no finalzinho dessa aula propriamente dita. Então, vamos lá. Eu só esqueci de ajustar aqui o meu passador de slides. Só um momento, por favor. Ok, já estamos funcionando. Vamos lá. Ok, então um pequeno comparativo aí, tá? Da programação convencional. Olha só, a programação procedural, né, que é aquela que vocês aprenderam lá no início do curso de vocês, né, onde vocês aprenderam linguagem C propriamente dito, você vê lá, programa, né, um programa em si é o que? É um algoritmo mais as estruturas de dados que o fazem funcionar, ok? Muito bem. A programação lógica, veja bem, o algoritmo é o que? É a lógica mais o controle, tá? E o programa, tá? É a lógica mais o controle mais a estrutura de dados, ok? Então há uma pequena diferença aí, tá? Que a gente vai ver aí nesses slides que vão seguir, ok? Muito bem. Para finalizar aí, olha só, em programação lógica, programa-se de forma declarativa, ou seja, especificando-se o que deve ser processado ao invés de como deve ser processado, como era feito nas linguagens convencionais, ok? Muito bem, então vamos lá. A gente já falou um pouquinho disso, né, na primeira aula, tá? Eu dei uma pincelada sobre isso também, ok? Utilizando material de um outro professor, né? E partes de um livro também que eu estou utilizando nessa disciplina estão todos relacionados lá no finalzinho, né? Na parte de... no último slide, que é o slide de bibliografia, tá ok? Muito bem, vamos lá então, continuando. Em programação Prolog, né? A programação Prolog propriamente dita envolve declarar fatos a respeito de objetos e seus relacionamentos. Nós já fizemos isso, já demonstramos isso, ok? Definir algumas regras sobre os objetos e seus relacionamentos. Nós também definimos uma regra, né? Se vocês estão lembrados aí na parte inicial dessa aula, da família Arthur, ok? Fazer perguntas sobre os objetos e seus relacionamentos. Nós também fizemos isso, né? Pequenas demonstrações, ok? Muito bem. Para mostrar estes conceitos será utilizado aí uma árvore genealógica e, devido a limitações da linguagem, não serão usados acentos, cedilha ou caracteres especiais. Na primeira demonstração que nós fizemos, praticamente, né, da família Arthur, acho que os nomes não tinham acento, né, nem caracteres especiais propriamente ditos. Mas essa é uma pequena limitação aí da linguagem GNU Prolog, tá? Quando você for declarar objetos, variáveis e predicados, é aconselhável não usar acentos, tá? E tampouco caracteres especiais, ok? Muito bem. Nas linguagens convencionais também, a gente, quando está ensinando, né, a gente fala sempre a mesma coisa, tá? Para quem está aprendendo. Não use acentos, não use
caracteres especiais, ok? Nada disso. Por quê? Pode ser que dependendo do compilador que você utilizar para compilar a linguagem, né, dê problema, tá certo? Muito bem. Vejam bem, uma coisa é você usar caracteres especiais, cedilhas, acento para objetos da linguagem, outra coisa para string. Quando estivermos tratando de string, ou seja, algo que vai ser impresso na tela, não tem problema. Você pode usar os caracteres especiais e acentos, tá? Quando você estiver tratando de partes da linguagem, né, comandos propriamente ditos, né, ou seja, os predicados nas variáveis, etc., aí não use, ok? Da mesma forma que você faria em qualquer linguagem convencional de programação. Ok? Muito bem, vamos lá. Bom, então olha só, definindo relações aí por fatos, tá? Observe que Abraão é pai, ou seja, progenitor, né, de Isaac e Ismael. Então vejam essa árvore genealógica aí que está representada por bolinhas, né, e setas, onde Sara e Abraão são os pais, né, são os progenitores de Isaac, né? E Abraão também nesse caso aqui é progenitor de Ismael, não com Sara exatamente, né, mas ele é progenitor de Ismael, ok? Muito bem. Isaac, por sua vez, é progenitor de Esaú e de Jacó, né? É pai, né, de ambos, ok? E Jacó, por sua vez, é pai de José. Tá? Então essa é a árvore genealógica aí da família Abraão, ok? Muito bem. Em Prolog, né, a gente declara da seguinte forma, né? Como a gente já viu e já até utilizou, né? Abraão é progenitor de Isaac. Abraão é progenitor de Ismael, né? Então esses aqui são predicados, ok? Que definem aí a nossa base de dados ou de fatos, tanto faz, tá? Neste, então, olha só, progenitor, né, é o nome da relação, ok? Do predicado, tá? Abraão e Isaac são argumentos ou objetos da relação, né? Lembrando que a ordem aqui importa, né? Se eu trocar aqui Ismael, se eu pegar o Ismael, passar para cá e o Abraão passar para cá, né? Vai ficar Ismael é progenitor de Abraão, ou pai de Abraão. Tá? Então a ordem importa. E a gente sabe que isso não é verdadeiro. O verdadeiro é Abraão ser o pai de Ismael. Ok? Muito bem. Então lembre-se, aqui a ordem importa. Opa. Aqui. Muito bem. A árvore completa em Prolog, né? A árvore genealógica que está representada aqui à esquerda, né? Em Prolog, seria essa árvore aqui, né? Transcrevendo ela aí para uma base de dados ou de fatos, né? Seria isso aqui, que nós também já vimos, né, quando eu falei sobre a compilação da base propriamente dita, ok? Muito bem. Então olha só, essas 6 cláusulas aqui, né, elas transcrevem essa árvore inteira aqui, ok? Muito bem. Cada cláusula declara um fato sobre a relação progenitor, ok? Muito bem. Fato é algo verídico, algo verdadeiro, ok? Muito bem. Progenitor, né, Abraão, Isaac, tá? É uma instância particular da relação progenitor, ou seja, Abraão é pai, né, progenitor de Isaac. Isso aqui é uma das instâncias de progenitor, né? A gente viu que tem mais 5, ok? Muito bem. Esta instância também é chamada de relacionamento, tá? O relacionamento de Abraão com Isaac é o quê? Abraão é pai de Isaac. Essa é a relação, ok? Muito bem. Uma relação é definida como um conjunto de todas as suas instâncias, tá? Muito bem, então vamos lá. A ordem dos argumentos em uma relação deve ser consistente. Como eu já falei, né? A ordem importa, tá? Deve ser consistente. Se você mudar a ordem ali, muda totalmente o fato, né? Se eu mudar a ordem de Abraão com Isaac aqui, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que Isaac é progenitor de Abraão, tá? Se eu mudar a ordem aqui, né, vai ficar exatamente isso. Tá, do jeito que está, eu estou falando que Abraão é progenitor de Isaac, é pai de Isaac, né? Então, eu não posso mudar essa ordem, senão fica vamos falar assim, um fato falso, né? Por que fica um fato falso? Porque eu estou seguindo esta árvore aqui, e esta árvore aqui me diz exatamente que Abraão é progenitor de Ismael e progenitor de Isaac, e não o contrário. Então eu não posso passar o Isaac para cá, senão vou estar falando que Isaac é progenitor de Abraão, e isso não é verdade. Ok? Muito bem. Tá, então significa, né, esse predicado aqui, né, este fato significa que Abraão é progenitor de Isaac, ok?
Progenitor Isaac e Abraão significa que Isaac é progenitor de Abraão. Então vejam que são dois contextos totalmente diferentes, né? Então aqui no caso a ordem, mais uma vez, importa, a ordem dos predicados. A base, se você fizer essa inversão aqui, né? A base vai compilar perfeitamente, tá? Mas você vai estar criando um fato que não é uma verdade, tá? É uma mentira, né? Por quê? Porque Isaac não é pai de Abraão. Segundo a árvore aqui, é Abraão que é pai de Isaac, tá bom? Muito bem. Ou seja, né? Olha só, progenitor, né? Abraão, Isaac é diferente de progenitor Isaac e Abraão. Completamente diferente, como eu já expliquei para vocês. Bom, olha só, os nomes das relações e seus argumentos são arbitrários, ou seja, progenitor, Abraão, Isaac, ou eu falar A, B e C, né? É simplesmente a mesma coisa, tá? Desde que o A signifique progenitor, o B significa Abraão e o C significa Isaac. Ou seja, são nomes, apenas nomes e nada mais, tá? Da mesma forma que o A, o B e o C também são nomes. Nomes que nós demos aí para uma relação, um objeto, outro objeto, ok? É da mesma forma que nas linguagens convencionais, seria como você criar uma variável ou mesmo uma função, né? O nome você dá o que você quiser. O que se recomenda é que seja um nome mais intuitivo possível, ok? Da mesma forma aqui. Mas, para fazer as inferências, né? Você pode usar o nome que você quiser. Só que a recomendação sempre é, em qualquer linguagem de programação, que esses nomes sejam os mais intuitivos possíveis, tá? Os mais próximos da realidade ou da representação que eles fazem da realidade, ok? Muito bem, vamos lá. Bom, então vamos a um exemplo aí de funcionamento, tá? Então temos aqui a base de maneira gráfica, né? A base aqui na linguagem Prolog, tá? E aqui nós temos o que devemos fazer. Após a compilação da base de dados ou base de fatos, né? Pode-se questionar o Prolog sobre a relação progenitor. Exemplo, Isaac é o pai de Jacó? Como é que eu faço essa pergunta para o Prolog? Eu faço essa pergunta da seguinte forma: progenitor, Isaac e Jacó. Se for verdade, ele vai me retornar um yes. Se for mentira, ele me retorna um no. Vamos fazer esse teste de uma vez? Porque aqui a gente vai acompanhando, eu acho que agora fica mais fácil, né? Então, deixa eu pular lá para o diretório onde eu estava anteriormente. Que não é esse aqui na verdade, então só um momento, tá? Esqueci de ir para lá, né? Documents, Files, Prolog e testes, beleza. LS aqui, vou dar um clear aqui, né? Aí, beleza, LS. Então vamos trabalhar com família Abraão. Família Abraão já está compilada aqui, só vou mostrar para vocês, né? O que tem aqui no arquivo.pl, tá aqui, ó, dentro do arquivo. Esse comando cat aqui lê o que está dentro do arquivo e plota aqui pra gente, ó. Então está exatamente a base de dados aqui, ó, né, que está aqui, ó. Essa base de dados aqui do slide está dentro do arquivo aqui famíliaabraão.pl, que por sua vez está compilado aqui já, né, como a gente viu na aula anterior. Muito bem, então eu vou executar essa compilação, família Abraão, né? Já está compilado, a base já estava em funcionamento. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho, o tamanho dessa janela, para que a gente consiga fazer as duas coisas aqui, né? E vocês visualizarem aqui sem aqui, né? Esse aqui, tá, vamos sair desse aqui então. Esse aqui é uma outra janela. Pronto. Vou até fechar essa janela aqui, então não sei porque ela está aberta, mas não dá. Vou fechar essa aqui, perfeito. Então tá aqui. Vamos fazer a pergunta aqui então, né? Progenitor Isaac Jacó. Então vamos lá. Progenitor Isaac Jacó. Tá? Lembrando que a gente não usa acento e nem caracteres especiais. Então deu enter e ele respondeu o que? Yes, né? A gente vê que progenitor aqui, ó, né? O Isaac é pai de Jacó, tá? Se eu errar uma letra, gente, olha só. Se eu colocar aqui, por exemplo, Isaac, colocar com I, por exemplo, ele vai falar que não existe Isaac. Olha só, tá? Então,
tem que estar certinho, tá? Senão também o Prolog não reconhece, como qualquer outra linguagem de programação, tá? Muito bem, então vamos lá, voltando aqui à apresentação, né? Tá, outra pergunta. Então olha só, progenitor Ismael Jacó, a resposta tem que ser não, né? Vamos ver então. Progenitor Ismael Jacó. Por que a resposta tem que ser não? Porque o progenitor de Jacó é Isaac, não Ismael, né? Ismael não teve filho, segundo essa base de dados aí. Então a resposta foi no. Ok? Muito bem. Essa resposta se dá devido ao fato de não existir a relação Ismael com o progenitor de Jacó na base de dados. Não existe, então o Prolog não sabe, né, se é ou não é, então ele responde que não, tá? Outra pergunta, progenitor Jacó Moisés, a gente já viu que não vai dar, né, que vai falar que não, porque não existe essa relação aqui, né? Progenitor Jacó, pode até ser que seja, mas, né, não, como não existe a relação. Opa, veja que eu escrevi errado, eu escrevi progenitor, né? Então ele falou assim, olha, Uncat exception, erro, né? Existence, erro. Procedure, progenitor, né? Tá vendo? Então não existe essa progenitor. É progenitor. Jacó, Moisés. Agora sim, né? Então ele falou que não é. Por quê? Não existe esse fato relacionado aqui na base de dados. Ok? Muito bem. Vamos lá. Perfeito, vamos passando, né? Agora olha só, pode ser, ainda nós estamos aqui no slide, do lado de cá é sempre igual, tá? Por isso que eu estou mantendo tá vendo? A base de dados, né? Em forma gráfica e em forma aceita pelo Prolog. Por isso que eu estou mantendo essa telinha aqui em cima, tá bom? Olha só, pode-se modificar a pergunta para quem é o progenitor de Ismael? Pode. Como que eu faço isso? Progenitor, né? Quem que é o pai aqui de Ismael? Então vamos lá. Progenitor, né? X, né? Ou seja, quem que é o progenitor de Ismael? O Prolog responde pra gente. Opa, o que eu errei dessa vez? Progenitor X Ismael. Ah, sim. Não, eu não errei, não. Tá certo. Poxa vida, agora eu me perdi aqui no meu próprio código, mas enfim. Progenitor X Ismael, tá certinho. Ele falou assim, olha, sim, né? Quem que é o progenitor? Vamos conferir aqui, ó. Progenitor de Ismael é Abraão. Tá aqui, né, ó. Abraão, progenitor de Ismael. Então ele respondeu quem? Abraão. E ele está me perguntando, você quer que eu tente buscar mais algum fato? Eu posso apertar o ponto e vírgula, né? Ou o A, para ele buscar todos os que existirem. Então eu vou apertar o A, tá? Ele falou assim, olha, não existe mais nenhum, é só esse progenitor aí mesmo, ok? Segundo a base de fatos que ele consultou. Muito bem, e é verdade, né? Para Ismael aqui nós só temos o Abraão como progenitor, né? É o que está mostrando aqui também, ó, né? Olha só, Abraão é progenitor de Ismael, ok? Muito bem, mas ele não tem a mãe relacionada aqui, tá bom? Vamos lá. Continuando então, né? Sim, outra pergunta aqui, né? Olha só, progenitor R, né? Quem que é o progenitor de Jacó? Então, progenitor, sei lá, né? Jacó. Como eu falei para vocês, a variável pode colocar qualquer nome, não tem problema nenhum. Aí ele respondeu, ó, é o Isaac. Quer que eu tente procurar outro fato? Vamos responder que sim, com o ponto de... com ponto e vírgula, né? Aí ele falou assim, ó, não tem mais nenhum. O único progenitor de Jacó é o Isaac. E aí se a gente olhar pela base aqui, é isso mesmo, ó. Jacó, né? Isaac. E aqui, né? Cadê o Jacó? Jacó aqui, ó, Isaac. Ok? Muito bem. Ótimo, perfeito. Continuando. Outra pergunta. Quais são os filhos de Isaac? Né? Então, como é que eu pergunto isso? Eu falo progenitor, Isaac e passo uma variável. Ó. Então eu falo aqui, ó, progenitor, né? O progenitor é o Isaac. Quem que são os filhos dele? Vou colocar até uma variável F aqui para simbolizar filhos. Opa, errei. Escrevi errado de novo. Dessa vez eu escrevi progenitro, né? Foi mal, gente. É progenitor, né? Tá vendo? Se errar uma letrinha ou trocar a letrinha, né? Não funciona, claro. Então, agora sim, né?
Aí ele falou assim: Esaú, quer que eu busque mais informações? Eu vou falar assim: busca todos. Aí ele buscou o Jacó, né? Então o progenitor, né, Isaac, tem dois filhos, Esaú e Jacó. Se a gente olhar aqui na base de dados, ó, Isaac, né, tem Esaú e tem Jacó realmente. E aqui na base gráfica, aqui ó, Isaac, Esaú e Jacó. Ok? Muito bem. Perfeito, né? Então vamos ver aqui, né, neste caso, né, há mais de uma resposta, ok? O Prolog responde primeiramente Esaú. Né, pode requisitar outra solução, né, apertando esse ponto e vírgula, ou o Azinho, como eu coloquei, né, lembrando que o A ele traz todas as que existirem, né, o ponto e vírgula traz a próxima, e se existir uma próxima você tem que digitar o ponto e vírgula, assim por diante, ok? Muito bem. E por final ele fala um yes, né, ou seja, pois todas as soluções já foram exauridas, né, então acabou e ele colocou o prompt aqui para a gente fazer outra pergunta se for o caso, ok? Muito bem, vamos lá. Outra pergunta, né? Quem é o progenitor de quem? Ou seja, eu quero saber quem que é pai de quem nessa família aí, né? Então, progenitor. Opa, eu já errei ali, deixa eu consertar antes de fazer a pergunta, né? Vou colocar x e y mesmo, né? Ou posso colocar aqui, ó, pai, né? E filho, ok? Vai ficar até mais didático a resposta. Então, eu vou dar um enter. Ele fala assim, olha, filho é Isaac, o pai é a Sara. Isso está correto? Tá, ó. Olha só. Sara é progenitor de Isaac, tá? Quer que eu busque mais dados? Vamos colocar o A aqui. Se eu colocar ponto e vírgula para a gente ver novamente, né? A gente já viu isso aí na parte 1 dessa aula, mas vamos aqui novamente, ó. Ponto e vírgula. Ele busca o próximo, tá? Ele fala, olha, o filho é Isaac. Abraão é o pai. Vamos ver se está correto. Tá, ó. Abraão é o progenitor de Isaac, né? Mas tem mais dados. Ele fala... Quer que eu busque mais dados? Se eu apertar o ponto e vírgula, mais uma. Vamos lá, cadê o ponto e vírgula? Está aqui. Tá? E aí ele vai trazendo na sequência. Tá? Se eu apertar o A, ele traz todos de uma vez só. Tá? Então ele já trouxe todos aí para mim. Então, ó. O filho é o Ismael, o pai é o Abraão. Tá? O pai é o Isaac, o filho é o Esaú. Pai é o Isaac, filho de Jacó. Pai Jacó, filho de José. Ok? E o yes aqui porque exauriu, né, toda a base de dados aqui. Ok? Então ele procurou todas as bases, quem era pai de quem, e imprimiu aqui pra gente. Ok? Muito bem. Olha só, todas as soluções vistas, né, serão vistas se a gente apertar a teclinha A, como eu mostrei para vocês, ao invés de o ponto e vírgula que vai puxando uma por uma. Tá ok? Muito bem. Vamos lá então. Sim, caso você queira interromper, né, a apresentação, basta apertar Enter. Quer ver? Vamos lá. Vamos puxar aqui novamente, ó. Aí ele mostrou, Sara é o primeiro. Aí eu apertei ponto e vírgula. Cadê ponto e vírgula? Tá aqui. Abraão é o segundo pai aqui. Tá, beleza. Não interessa, não quero ver mais, tá? Podia ter uma centena aqui, né? Então não quero ver esses 100. Só esses dois aí já são suficientes. Então aperto Enter, tá? E ele já encerra a busca aqui e volta aqui para o prompt para que eu possa fazer outra pergunta. Ok? Muito bem. Vamos lá. Agora, né, deixa eu tirar essa telinha aqui da frente. Agora nós temos aí uma situação um pouquinho mais complexa, né, com um AND. Apesar da gente já ter falado dele também, né, na primeira parte dessa aula, mas vamos falar um pouquinho aí agora, novamente, inclusive dando um outro exemplo, tá bom? Um outro exemplo de consulta. Vamos lá. Olha só. Agora nós temos inclusive duas bases aqui, né? Na verdade não temos duas bases, tá? Nós temos uma base e temos a representação aqui de avô, ok? Nós já vimos isso aqui, né, na primeira parte dessa aula com a família Arthur, mas implementando uma regra, ok? Aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente para a gente descobrir quem que é avô de quem, tá certo? Muito bem, vamos lá então, vamos entender. A base de dados é a mesma, tá? Tá aqui, ela é gráfica, né? E aqui em Prolog. Agora, olha só, a relação avô é X é progenitor de Y, Y é progenitor de José aqui, que poderia ser um Z, ok? Muito bem. Então, quer dizer que se X é progenitor de Y e o Y é progenitor de José, então o X é o avô, né, de José. Isso é uma relação comum em qualquer família, correto? Muito bem.
primeira parte dessa aula nós implementamos uma regra, né, que eu ainda não falei sobre regras, mas eu já tinha implementado lá na base e mostrei para vocês que a regra funcionava, né, que tinha um se lá, né, que é os dois pontos e um tracinho, ok? Muito bem. Agora vejam só, pergunta, quem é avô de José? Né? Então eu estou querendo saber a resposta dessa relação aqui, né? Muito bem, então olha só, na base de dados não está especificada a relação avô, né, a regra propriamente dita, e tampouco a relação, né? Assim sendo, o Prolog não sabe nos responder essa pergunta. Temos que desmembrar a pergunta em duas partes. Quem é o progenitor de José, ok? Ou seja, quem que é o pai de José, né? E quem é o progenitor de Y aqui, que é o pai de José, ou seja, que é o X, esse cara aqui, ok? Então veja bem, e aí eu posso usar, né, o conectivo aqui, né, o AND, tá? Eu posso falar assim, olha, progenitor Y de José e progenitor X de Y, que eu não sei quem é Y, tá? Mas eu quero saber quem que é o pai de José aqui no Y, eu quero saber quem que é o pai do Y, ok? E a resposta vai vir dessa forma aqui, ó, né? Isaac e Jacó, tá? Vamos fazer esse teste? Vamos lá então, aqui na nossa base. Então eu vou falar assim, olha, progenitor, vou colocar aqui, ó, pai, né, de José, ok? E, progenitor, tá? Vou colocar aqui o A para representar avô, tá? Avô aqui no caso, mas que ele na verdade é o pai de quem? Do P, tá? Por quê? Porque esse P aqui, ó, ele é o pai do José. Esse aqui vai ser o avô do José, ok? Vamos dar um Enter. E aí ele trouxe pra gente, ó, Isaac é o avô, né? O pai é o Jacó. Pai de quem? De José, né? Se eu colocar aqui para trazer mais relações, não existem, né? Então eu colocar aqui, ó, ele já finalizou ali, ok? Mas vamos entender aqui então, olha só, se funcionou ou não, né? Então olha só, eu perguntei o seguinte, olha, quem que é o pai de José? Aí ele falou, o que? O José é esse carinha aqui, né? O pai dele é o Jacó. Aí ele falou assim, olha, o pai de José, aqui é o P, ó, é o Jacó. Eu perguntei assim, ó, e quem que é o pai, né, do P? Ou seja, o avô de José. Aí ele falou assim, o avô de José é o Isaac. E é isso mesmo, olha só. José, Jacó, Isaac. Isaac é o avô de José, ok? Então, a relação assim funciona. E olha que eu nem precisei implementar uma regra, como eu fiz lá na base de dados da família Arthur. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá, continuando. Deixa eu passar para cá de novo. Opa. Aí, muito bem. Pergunta, quem são os netos de Abraão? Então olha só, Abraão teve dois filhos, Isaac e Ismael. Quem são os netos deles? São os filhos de Isaac e de Ismael, né? Mas na verdade Ismael não teve filho aqui segundo essa base de dados, né? Então são os filhos só de Isaac. Como é que eu pergunto isso? Uai, muito simples, olha só. Progenitor, detalhe, né? Pera aí, vamos acabar aqui. Na base de dados não está especificada a relação neto, né? Assim sendo, o Prolog tampouco não sabe responder essa pergunta, tá? Não sabe responder quem era o avô, tampouco sabe responder quem que é o neto. Por quê? Porque essa relação não está especificada lá. Nenhuma regra sequer está especificando como que eu descubro quem é o neto. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Assim sendo, o Prolog tampouco não sabe responder essa pergunta, ou tal pergunta, né? Temos que desmembrar a pergunta em duas partes. Progenitor de Abraão, ou melhor, perdão, de quem, né? Vamos falar assim, Abraão é pai, né? Ou seja, progenitor de S, né? Quem que é o progenitor de S? É Abraão. Mas quem que é S? S eu não sei, é variável. Exatamente esse cara aqui que eu quero saber, tá? Então eu quero que o Prolog me traga todos os filhos de Abraão, ok? E ó, o I aqui, vermelhinho aqui, ó, da cor do end aqui, ó, vermelho, tá? Mas tá aqui, ó, tá? Tá vermelho só para destacar, tá? Na verdade é tudo preto, né? Quando você estiver digitando. Então, olha só. Quero saber quem que é filho de Abraão, né? De quem Abraão é progenitor, ou seja, é pai, né? E de quem são, né? Os filhos aqui, ó, tá?
dos filhos de Abraão. Por que esses são os filhos de Abraão? Porque foi o que o prologue vai retornar aqui, ó. Foi não, né? É o que o prologue vai retornar aqui. Tá? O prologue aqui vai retornar os filhos de Abraão. E aqui eu quero falar assim, olha, e pega esses filhos de Abraão e tragam os filhos desses filhos, ou seja, os netos de Abraão. Ok? Muito bem. Então, executando essa questão aqui, né? Progenitor Abraão E, né? Progenitor SG. Como eu falei com vocês, as variáveis não importam, né? Ele falou assim, olha, Esaú, eu poderia ter colocado até N aqui para ficar mais claro, né? Que o G aqui na verdade é o neto, né? Mas é só uma letra, tá? Olha só, Esaú é o neto de Abraão, Isaac é o pai. Mais um, vamos colocar aqui. O Jacó é o neto de Abraão, o Isaac é o pai. Mais um, cadê? Não tem, né? E na verdade realmente não tem, né? Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Na base de dados aqui, só o Isaac que teve filhos, ou seja, só o Isaac que deu netos para Abraão, que foram exatamente Esaú e Jacó. Ok? Muito bem. Então, a gente ainda pode até ampliar esse questionamento, né? Quem que é o bisneto, né, de Abraão? Temos bisneto? Vamos ver aqui na base, olha só. Então, Esaú e Jacó são netos de Abraão, não são? São. Ele só tem um bisneto, que é esse cara aqui, ó. Tá? Vamos colocar aqui então. Olha só, vamos ampliar mais ainda essa questão aqui, ó. O que eu faço aqui então, né? Se eu já tenho aqui, né, ó, é só colocar mais um progenitor. Então eu posso colocar aqui, ó, I, né? Progenitor de G, né? Eu vou colocar aqui de B aqui de bisneto. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, ó que legal. Então olha só, Isaac, né, é o filho aqui, tá, de Abraão. O Jacó é o filho de Isaac e o José é o bisneto de Abraão. O Jacó é o neto de Abraão, né? E o José é o bisneto de Abraão. Tem mais? Não, né? Cadê? Não tem, tá? Só para ficar mais interessante aqui, ó, ao invés de G, a gente pode colocar um N aqui de neto, né? E esse aqui eu vou colocar um F de filho. Aqui, ó. Só pra gente ficar mais didático. Ok? Mudei, é a mesma coisa. Então, olha só. Isaac é filho de Abraão, tá o F aqui, né? Eu não sei porque que ele respondeu assim, mas tudo bem. Isaac é o filho de Abraão, né? O Jacó é o neto de Abraão. E o José é o bisneto de Abraão. Vamos ver se isso é verdade? Então tá aqui, vamos lá. Abraão tá aqui, né? Isaac é o filho, olha lá, ó. Isaac tá lá no F, ok? O Jacó é o neto, tá lá no N. E o José é o bisneto, tá lá no B. Ok? Então vejam que é fácil manipular, né, a linguagem Prolog. É fácil demais, na verdade. Basta você usar o quê? A lógica que você aprendeu no curso inteiro, praticamente. Tá bom? Em outras linguagens de programação, né? Na disciplina de lógica propriamente dito, se vocês já tiveram, né, em separado, ok? É isso, lógica é lógica, não muda, tá bom? Muito bem, ou seja, falso é falso e verdadeiro é verdadeiro, ponto final. Vamos lá, dando continuidade. Deixa eu chegar isso para cá. Outro tipo de pergunta: Esaú e Jacó têm o mesmo progenitor, ou seja, o mesmo pai? Esta pergunta também pode ser expressa em 2 etapas. Quem é o progenitor de X, né? Quem é o progenitor X, né, de Esaú? Este mesmo X este mesmo X, né, o progenitor de Jacó? Em Prolog ficaria assim, né? Opa, vamos lá. Progenitor X. Ou seja, quem é o pai de Esaú? Primeira pergunta é essa: quem é o pai de Esaú? E aí você fala, progenitor, o pai de Jacó é o mesmo pai de Esaú? É isso que está sendo perguntado aqui, tá?
Ou seja, tá? É o que é a pergunta inicial aqui, ó. Esaú e Jacó têm o mesmo pai? Quando eu coloquei o x aqui, é a mesma variável x aqui, eu estou falando assim, olha, o pai do Esaú é o mesmo pai aqui do Jacó? Se eu mudar as variáveis aqui, aí não, vira outra coisa, tá? Mas com a variável aqui é a mesma, x e x, ele vai comparar se aqui for verdade e aqui for verdade, então vai fazer verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Se um dos dois for falso, vai dar falso. Ok? Vamos lá então, vamos ver a resposta. Aí ele fala assim, olha, Isaac é o pai, é o pai X, né? De ambos, no caso aqui, tá? Então é verdadeiro. Se eu puxar aqui, ó, mais resposta? Não, tá? Então é o mesmo pai, tá? Isaac é o pai tanto de Esaú quanto de Jacó. Se a gente for olhar aqui na base, Isaac é pai de Esaú e Jacó. E aqui também, ó, Isaac, pai de Esaú, né? Pai de Jacó. Muito bem. Vamos pegar essa pergunta aqui e mudar ela um pouquinho, né? Se eu colocasse aqui a variável aqui, por exemplo, R, você vai ver que vai me dar duas respostas agora, tá? Olha só, R é Isaac, tá vendo? Ou seja, o pai de Jacó é o Isaac e o pai de Esaú também é o Isaac. Mais alguma resposta? Não, só essas duas. E aqui eu coloquei um I, né? Agora vamos colocar aqui, por exemplo, vou voltar aqui, né? Se eu colocar aqui, vamos falar assim, olha, o pai de Esaú é o mesmo pai de José? Não é, né? O pai de José é Jacó. E o pai de Esaú é Isaac. Então vamos ver agora. Como tem um I aqui, vai dar aqui, ó, falso e verdadeiro. Vai dar falso no final, né? Olha lá. Não é, tá? Por quê? Porque o X aqui, né, vai dar Isaac, o X aqui vai dar Jacó. Então você está perguntando, esse pai aqui é o mesmo desse? Não, não é. Ele falou com você que não é. Agora se eu colocar um ou aqui, né? Ou seja, um ponto e vírgula, agora tem que dar verdadeiro. Vamos ver? Ó, ele falou assim, olha, o pai de Isaac, ou o pai de Esaú é Isaac, que é o X. Ok? Mais respostas? Sim. O pai de José, X ali, é Jacó. Ok? Então ele falou assim, ó, yes, acabou. Exaurir toda a base de dados. Tá bom? E deu verdadeiro por quê? Justamente porque falso ou verdadeiro é verdadeiro, tá? Não são os mesmos pais, são pais diferentes, mas aqui é um ou, não é um i. Tá certo? Muito bem. Apesar que a gente vai ver o ou daqui a pouquinho, mas já adiantei um pouquinho para vocês. Vamos lá, opa, deixa eu ver aqui. Ok, em prologue, progenitor, né? Tá, resposta é Isaac, já fizemos isso. Ok, continuando, né? Ok, então, tá? Ampliando a base de dados aí agora, tá? Então, olha só, que agora nós vamos pegar essa mesma base de dados, deixa eu fechar a janelinha aqui, tá? E vamos falar o seguinte, olha, vamos dar algumas características aos nossos objetos, tá? A relação mulher e homem são unárias, ou seja, quando a gente tem uma relação unária, na verdade, essa relação acaba se tornando uma característica do objeto, né? Então, olha só, eu vou falar o seguinte, ó, eu já tenho isso aqui, né, os progenitores na base, vou acrescentar isso aqui, ó. Mulher, Sara, tá? Homem, Abraão, homem, Isaac, homem, Ismael, homem, Esaú, homem, Jacó, homem, José, né? Na verdade, só Sara que é mulher aí nessa base toda, ok? Então vamos fazer esse acréscimo lá na base. Deixa eu chegar aqui, né? Deixa eu sair daqui. Opa, aqui. LS aqui, então vamos dar um gedit aqui, família Abraão.pl, beleza? Tá aí, né? Então vou colocar aqui, ó, mulher, Sara, homem, Abraão, dá um Ctrl C aqui. Opa, aí tá, aqui, beleza, agora aqui, né, 1, 2, 3, 4, acho que deu, Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, José, ok, isso mesmo, se falta alguém, Abraão, Ismael, Isaac, Jacó e José. Abraão, Isaac, Ismael, Jacó, José. Estão todos aí. E Sara. Beleza, joia. Então, vou salvar, né? Compilar a base, né?
compilado, ok? E aí executar, né? Nós estamos aí, tá? Só pra gente ver se está funcionando, né? Vou colocar aqui, ó, mulher. Abraão. Tem que responder que não, né? Não, beleza. Vamos lá então. Mulher. Sara. Sim, beleza. Então já está funcionando a base de dados. Perfeito. Voltando à apresentação, né? Ok, vamos lá então. Então olha só. Informação sobre o sexo das pessoas envolvidas, né? Na relação progenitor, tá? Ok. Nós já fizemos toda essa relação aí. Ué, esquecemos do Esaú, não. Tem 6 ali, ó. Deixa eu ver a base aqui de novo. Acho que eu esquecemos do Esaú. Vamos ver aqui. A gente pode testar se o Esaú. Vamos ver aqui, ó. Se a gente esqueceu ou não. Homem. Esaú. Não, tá vendo? A gente esqueceu do Esaú mesmo. Beleza, então Ctrl C. Sai aqui, né? Vamos editar a base aqui novamente. Edit. Família. Abraão.pl. Ah lá, esquecemos do Esaú, coitado. Vamos lá então, Ctrl C. Vou colocar ele aqui do lado do irmão dele. Esaú. Joia. Salvei. Fechei. Compilar, né? Compilado. Executando. Beleza, agora vamos ver aqui. Homem. Opa. Homem. Esaú. Yes, agora sim, né? Perfeito, muito bem. Então agora está todo mundo aí. Voltando para a apresentação. Tá, e aí nós temos. Sim, veja bem. Existem duas maneiras, né? De você representar aí o sexo, né, das pessoas que estão envolvidas nessa base de dados. A primeira delas é através da maneira que nós fizemos, né? Ou seja, falando com uma relação unária aí, né? Qualidade 1, né? Falando quem que é mulher e quem que é homem, tá? O problema é que, dependendo de como você faz, você vai responder umas perguntas, outras não, tá? Existe uma outra maneira, que é da forma da direita aqui, né? Onde você cria uma relação sexo e você fala, né? Que Sara é do sexo feminino, Abraão do sexo masculino, Isaac do sexo masculino e assim por diante, ok? Muito bem. As duas formas, no final das contas, vamos falar assim, chegam ao mesmo lugar. Define quem é homem, quem que é mulher, quem que é do sexo feminino, quem que é do sexo masculino, ok? Muito bem. Só que não respondem as mesmas perguntas. Este é um problema, tá? Vejam só. Então, olha só. Escolhendo objetos e relações, né? Olha só, como representar Sara é uma mulher? Eu posso colocar do jeito que nós fizemos, né? Ou seja, mulher, né? Sara. Permite responder quem é mulher? Não permite, tá? Por que que não permite? Porque a linguagem, a base de dados só está especificando que Sara é mulher, tá? Mas não tem como você perguntar qual que é o sexo de Sara, por exemplo. O Prolog não sabe responder. Mas se você perguntar se Sara é mulher, ele sabe que Sara é mulher. Tá me entendendo? Ele não sabe que o sexo da Sara é feminino, mas ele sabe que a Sara é mulher. Tá? São duas coisas. Mas é a mesma coisa? Não, não é. Não é a mesma coisa, tá? Se você precisar de saber que, por exemplo, quem são as pessoas, né, do sexo feminino, você não tem como saber aqui, tá? Mas você pode perguntar quem são mulheres aqui na base, e aí ele te responde quem são mulheres, tá? Veja só, vamos fazer um teste aqui rapidamente, né? Vou colocar aqui, ó, mulher, né? X, B, pode ser B, tanto faz a letra, né? Sara, tá? Se eu perguntar homem, L, maiúsculo, né? Olha lá, ele falou Abraão, quer que responda mais? Eu quero todos. Olha lá. Aí eu falo Ismael, Isaac, Isaú, Jacó, José, tá? Mas se você perguntar quem são do sexo masculino, o Prolog não sabe responder essa pergunta. Ele sabe responder quem é homem, mas não sabe responder quem é do sexo masculino. Se a gente tivesse feito a relação
qualidade de 2, né? Ou seja, o sexo, aí nós entraríamos num outro dilema. O prologue saberia responder quem seria do sexo masculino ou quem seria do sexo feminino, mas não saberia responder quem seria homem e quem seria mulher, tá? Então são limitações da linguagem, tá? Não tem jeito, tá bom? Então olha só, se eu falo que Sara é mulher, né? Então permite responder quem é mulher, sim. Ou seja, não permite responder qual é o sexo de Sara, tá bom? Mas permite responder que ela é mulher, tá? Agora, se eu falo que Sara, né, é do sexo feminino, então permite responder quem é mulher? Não. Qual é o sexo de Sara? Sim, tá? Por que não permite responder quem é mulher? Porque ele não sabe quem é mulher. Ele sabe que Sara é do sexo feminino, mas não sabe que ela é uma mulher, tá bom? Porque, apesar de ser a mesma coisa, tá? Logicamente falando, são duas coisas diferentes, tá? Mulher é uma coisa, sexo feminino é outra, tá? A linguagem não é inteligente o suficiente para saber que ambas as coisas representam a mesma coisa, ok? Muito bem, tá? Então vamos lá. Qual a propriedade, né, de Sara que tem o valor feminino? Né? Se eu fizer desta forma aqui, ó, é uma terceira forma, tá? Olha só. Propriedade: Sara, sexo feminino, tá? Permite responder todas as perguntas e é a apresentação objeto, atributo, valor, tá? Eu posso falar que a Sara, tá, é do sexo feminino, né? E só também, né? Não tem como responder se a Sara é mulher, né? Vamos dizer aqui. Tem? Não tem. Sara, sexo. Qual que é o sexo da Sara? Feminino, tá? Basicamente é isso. Ainda continuamos na mesma. A única diferença propriamente dita, né? Ou seja, ele permite responder quem é mulher. Ele permite responder quem é do sexo feminino, não quem é mulher. Agora ele permite responder qual é o sexo de Sara? Permite. Se perguntar qual é o sexo de Sara, ele fala Sara é do sexo feminino, tá? Muito bem. E essa aqui é uma conotação que é utilizada, tá? Objeto, atributo, valor, trazendo um pouco do prologue, né, para o conceito de orientação objeto, que é um conceito um pouco mais organizado do que o conceito procedural, né? O paradigma, melhor dizendo, procedural, que vocês aprenderam lá no início do curso, tá ok? Muito bem, vamos lá. Definindo outras relações, pode-se estender a base de dados introduzindo a relação filho como sendo o inverso de progenitor. O progenitor é o pai, né, aquele que concede, né? Ou seja, pode-se criar uma lista que inverte a relação progenitor. Eu posso então, veja bem, criar a relação filho, né, onde eu falo que Isaac é filho de Sara, Isaac é filho de Abraão, né? A minha relação que já está implementada lá na minha base é outra, né? É exatamente o contrário. Vamos puxar ela aqui, né? Cat família Abraão.pl, né? A relação que eu tenho é de progenitor, né? A relação filho é exatamente o inverso dessa relação aqui, né? É uma maneira, tá? Se você quiser descobrir quem que é o filho, ok? Porém, existe alguma forma mais inteligente um pouco, tá? Ou seja, veja bem, eu posso, aí no caso, definir uma regra que a gente já viu, né? Inclusive a gente já viu para avô, né? Lá na família Arthur, na primeira parte dessa aula. Agora vamos esclarecer o que são as regras então. Olha só, a regra funciona da seguinte forma, olha só. Vamos pegar aqui a relação filho, por exemplo. Eu defino isso matematicamente. Para todo x e y, né? Y é um filho de x, né? Se x é progenitor de y. Parece matemática, né? Mas é matemática, não deixa de ser, tá? Que lógica é matemática, ok? Muito bem. Então, em prologue, isso ficaria da seguinte forma. A relação filho xy quer dizer que x é filho de y. Se, lembrando que esse aqui é o símbolo de se, né? Se o progenitor de y se o progenitor de x é y, tá? Essa regra aqui, né, esse predicado fala que y é progenitor de y. Então, x é filho de y se y é pai de x. Ponto final. E aí o prologue entende isso aí, ok? Muito bem. As regras, tá? Elas têm uma sintaxe que é exatamente essa daí, para ficar bem claro para vocês,
tá? Essa é a sintaxe que define uma regra, ou seja, ela tem uma cabeça, tá? Tem um pescoço, tá? Que é o si, né? E tem um corpo, ok? Que é a condição propriamente dita, tá? Então, se a condição for satisfeita, então a regra é verdadeira, ok? Muito bem, a regra nada mais é do que um predicado, tá? E as condições geralmente também são predicados, ok? Muito bem, vamos lá. A regra filho, né? Definindo a regra filho. Filho, xy, se progenitor, yx, ok? Vamos ver se isso funciona. Vamos colocar definir essa regra lá na nossa base de dados. Então, aqui, né? Deixa eu dar um gedit aqui. Eu já fiz isso aqui, né? Gedit, família, aqui, ó, família Brown, beleza. Então eu vou definir essa regra aqui agora, então, né? Filho, né? X, Y, se eu posso dar espaço aqui se eu quiser, tá? Não tem problema não. Progenitor YX, exatamente o contrário, né? Ou seja, X é filho de Y, se Y é pai de X, ponto. Salvei, fechei, né? E compilei, cadê? Compilado, tá? E agora executando, né? Beleza? Agora a gente pode testar. Então vamos ver aqui. Vamos testar aqui. Filho Isaac Jacó? Não é, né? Tem que falar que não. Não. Filho Isaac Abraão. É verdadeiro, né? Se ele fala, olha, quer que busque mais resultado? Ó, não tem, tá? Então, beleza. Então, a relação filho está funcionando perfeitamente. Ok? Muito bem. Vamos lá. Regra mãe, né? Agora eu vou criar uma outra regra que define o quê? O que é uma mãe, né? Então, agora, veja bem, com essa base de fatos ou de dados, né, que eu criei, eu consigo definir essa regra aqui que é mãe, né? Então, formalmente falando, né? Então, olha só. O que é mãe? Para todo x e y. X é mãe de y se x é progenitor de y e x é mulher, né? Então, em Prolog fica dessa forma aqui, ó, tá? Mãe de x é mãe de y se x é progenitor de y e x é mulher. Ok? Muito bem, então vamos lá, né? Deixa eu sair aqui. Vamos editar a base novamente. Vamos definir a regra mãe. Mãe x, y. Como eu já falei, gente, a gente pode colocar, tá? Mãe e filha aqui, ó, tá? Tanto faz, as letras não tem. Você pode usar o que você quiser, tá? Desde que progenitor, M, né, de F, mãe, a mãe, ela é mãe, né, desde que ela seja progenitora e seja também mulher, né, ou seja, a mãe aí tem que ser mulher também, tá? Beleza, salvamos. Opa, salvamos. Vamos compilar, né? Compilando, executando, e agora eu posso colocar mãe Sara de quem? Ela fala do Isaac, ok? Posso perguntar assim, ó. Quem é mãe do Jacó? O Prolog não vai saber responder, ele vai falar assim, não, não tem, tá? Mas se eu perguntar quem é mãe do Isaac, ele vai responder a Sara. Ele pergunta, ó, quer que busque mais resultado? Eu quero. Não tem, porque só a Sara que é mulher, né? Então, funciona perfeitamente, ok? Muito bem, então ele fala aqui só para terminar, né? Se ambas as condições forem verdadeiras, então a regra mãe será um yes. Ok? Muito bem, vamos lá. Eu posso testar, né? Para retornar o yes mesmo, eu tenho que colocar, olha, mãe, né? Aí eu coloco Sara
Isaac. Aí ele vai retornar um yes, né? Um true, na verdade, né? Sim, né? Ele retornou, na verdade, sim. A Sara é mãe do Isaac? Sim, mesma coisa. Ok? Muito bem. E agora, olha só, eu posso definir também uma regra, tá? Irmão, ok? Muito bem. Pai, eu saltei o slide aqui, peraí, deixa eu ver. Esse aqui a gente estava nesse aqui, né? Ah, sim, então nós passamos para o próximo slide, tá certo. Então vamos lá. Definindo aí agora então a regra irmão, né? Vamos lá, irmão. Deixa eu fechar a janelinha aqui para explicar, né? Então, para todo x e y, x é irmão de y se ambos, x e y, têm o mesmo progenitor e x é homem, né? Se não, seria irmã, né? A gente já está distinguindo aqui o sexo, ok? Muito bem. Em prologue, então, irmão x e y se o progenitor de x é z e o progenitor de y é z e o x, né, é homem, tá? Muito bem. Então vamos lá. Se ambas as condições forem verdadeiras, então a regra irmão retornará yes, ok? É essa ideia aqui, né? Muito bem. Vamos criar então a regra lá na base de dados. Deixa eu puxar aqui. Beleza. E regra irmão. Irmão x, y. São irmãos se o progenitor z, né, vamos falar assim, o progenitor de x é z e o progenitor de y também é z e homem, né, x é homem, tá? Muito bem, ok. Fechamos, vamos compilar a base novamente, compilando, executando, pronto. E agora nós podemos tentar responder uma pergunta. Irmão, né? Esaú, Jacó, vamos lá. Irmão, Esaú, Jacó. Ponto. Sim. Aí ele pergunta, você quer que tente buscar mais dados? Quero. Não tem mais nenhum dado, né? Vamos fazer outra pergunta. Irmão José, né? Esaú é irmão de José? A gente sabe que não é, né? Não, ele falou que não. Ok? Muito bem. Vamos lá, continuando então. Aqui, tá, olha só. Falha na regra. Nem tudo é perfeito. Ok? Muito bem. Se eu pergunto, quem é irmão de Jacó? Tá? O prologue vai falar que Esaú é o irmão de Jacó, tá? E o próprio Jacó é o irmão de Jacó. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá então. Irmão X, né? Quem que é o irmão de Jacó? Vamos voltar aqui na base de dados só pra gente ver. Nossa senhora, a representação dela tá lá atrás, hein? Mas tudo bem, não tem problema não, depois eu volto lá na frente. Aqui, ó. Tá, então olha só, a pergunta é, quem que é irmão de Jacó, né? Então a gente sabe que Jacó é esse cara aqui, o irmão dele é só o Esaú, ele não tem outro irmão, correto? Mas o prologue vai falar que o Esaú é irmão dele e que o Jacó é o irmão dele também. Quer ver só? Vamos lá, Enter. Ele fala, Esaú, você quer que busque mais informações? Se tiver, eu vou colocar todas. Ele fala, olha, Jacó, mais ninguém. Aí você fala assim, mas tá errado, tá errado, né? Porque eu estou perguntando quem é o irmão de Jacó. Jacó não é irmão dele mesmo. Não é irmão dele mesmo. Tá? Então a resposta deveria ser apenas Esaú. Ok? Muito bem. Então vejam que nem tudo é perfeito, né? Deixa eu voltar no slide correto. Irmão. Então, tá? Então essa aqui é a teoria. Belíssima, né? Na prática não funciona tão bem assim, né? Na verdade até funciona, mas precisa de mais uma coisinha, tá? E aí, ó, né, o que está falando aqui, olha, pergunta, quem é o irmão de Jacó? Se você fazer essa pergunta, né, ele já vai te responder, né, Esaú, Jacó, e aí, olha só, assim, né, olha só,
Jacó fica sendo irmão dele mesmo. Isso não era bem o que tínhamos em mente quando definimos a regra irmão. Mas, de acordo com a definição a resposta de Prolog é perfeitamente lógica, ou seja, responder o Jacó como irmão do próprio Jacó é lógico, tá? Por quê? Porque ele está obedecendo essa regra aqui, ó. Ok? Muito bem. Para você, né, consertar isso, tá? Pergunta: quem é o irmão de Jacó, né? O ideal é que fosse respondido apenas Esaú, ok? E o Jacó não, tá? Jacó não é seu próprio irmão, então como consertar isso? Essa fica para você responder, tá? Eu já coloquei, já criei até uma outra base aqui com a resposta, ok? Não é difícil, mas eu quero que vocês pensem em como resolver esse problema, tá? Vocês não podem alterar a base de dados, ok? Vocês têm que criar uma regra ou modificar a regra irmão, de modo que a resposta venha apenas o Esaú e o Jacó não venha na resposta. Tá legal? Eu fico aguardando, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Para a gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre regras recursivas, né? Esse vídeo já está ficando meio grande, tá? Mas nós vamos terminar com as regras recursivas, ok? Então vamos lá. Vamos criar agora a regra ancestral, tá? Esta relação será definida por duas regras. A primeira sem recursividade e a segunda com recursividade, tá? Então olha só, para todo x e z, x é ancestral de z se x é progenitor de z. Faz sentido, né? Ou seja, vamos falar assim, o seu pai é um ancestral seu, ok? Muito bem. Por quê? Porque ele é seu progenitor. Tá? O pai do seu pai também é um ancestral seu, que é o seu avô, né? Então, porque ele foi progenitor do seu pai e o seu pai foi progenitor de você, ok? Muito bem. Então essa é a ideia de ancestral, de ancestralidade, tá bom? Muito bem. Então a gente em Prolog, né? A ancestralidade a gente pode definir dessa forma: ancestral x ancestral de z, se, né? X é progenitor de z. Perfeito. Eu defino quem é pai, na verdade, né, como ancestral. Só, não tem jeito. Essa regra só define isso, mais nada. Só que aí eu posso ter, veja bem, né, eu posso ter o avô, né, que é o pai, esse que é o pai do pai. Na verdade, sim, esse é o pai do pai, né, dizer. Tá, então esse cara aqui é o avô, ok? Mas eu posso ter também o bisavô. E eu posso ter também aqui, eu acho que é 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o trisavô, né? Eu posso ter o tataravô, o tatataravô e assim por diante, ok? Então, se a gente for definir sem recursividade, né, a gente tem que definir quantos níveis você quer. Ah, você quer consultar um nível? Ah, então peraí, é do slide anterior, né? Um nível é esse aqui. Ah, 2 níveis. Ah, então a sua regra tem que ser dessa forma. Ah, 3 níveis, a regra tem que ser dessa forma. Ah, 4 níveis, tem que ser dessa forma. Ah, peraí, existem N níveis. Eu vou ter que definir uma regra para cada nível? Não. Então quando a gente tem um problema como esse, a gente usa o quê? Uma regra recursiva, né? Como vocês já viram isso lá em Programação de Computadores 1, né? Recursividade serve para isso também, né? Por quê? Porque nós temos um problema aí, ó, tá no balãozinho aqui, ó. Quantos níveis de ancestralidades podem existir? Quantos eu devo definir? Então, vamos fazer alguma coisa que seja geral, para todos, para qualquer quantidade de níveis, ok? É o que é ideal de ser feito. Bom, muito bem, vamos lá. Para resolver, né, de uma vez por todas, o problema aí, da ancestralidade, podemos usar a seguinte definição: para todo x e z, x é ancestral de z se há um y tal que x é um progenitor de y e y é um ancestral de z, ok? Em Prolog, ancestral, né, xy se progenitor xy, ok? Beleza. Então primeiramente eu defino essa regra, depois eu defino ancestral x, z, né, ou seja, x é ancestral de z se progenitor x e y, tá?
e ancestral YZ. Não sei se ficou claro aí para vocês, mas vejam que eu estou chamando, né, aqui quando eu chamo, por isso que eu coloquei verde, tá? Olha só, X é ancestral de Z, então aqui ó, X é ancestral de Z. Se há algum Y, tal que X é um progenitor de Y, X é progenitor de Y, E vermelhinho aqui, ó, tá? Y é um ancestral de Z, Y é um ancestral de Z. Aqui eu estou chamando a fórmula novamente, ó, perdão, a regra novamente. A regra está aqui, o predicado principal, né, a cabeça da regra está aqui. Tá? Vejam que no corpo da regra eu chamo a regra novamente, ó, a cabeça dela novamente. Isso aqui é o que? Uma recursividade. E isso aqui define para mim a ancestralidade, tá? E funciona perfeitamente, ok? Muito bem. Então olha só, a base de dados da família Brown ficaria dessa forma aqui, ó, tá? Definindo aí mãe, avô, irmão, etc, ok? Eu já tenho ela aqui pronta. Vou mostrar para vocês, para a gente não perder tempo, tá? Porque senão o vídeo vai ficando muito grande, já está grande na verdade, né? Cat, família de Abraão. Opa, o que aconteceu aqui, gente? Deu um conflito aqui. Porque tem dois arquivos. .pl, é isso aqui que eu quero. Opa, uai. Deixa eu ver aqui. LS, né? Tá. O arquivo mudou de nome aqui por causa de um software que eu uso para fazer uma sincronização. Ele colocou aquele conflito dele, mas tudo bem. Então o que eu vou fazer? Vou dar um copy aqui, tá? Família de Abraão. Eu vou copiar para família de Abraão.pl, tá? Pronto, agora já tenho o que eu preciso. Vou dar o cat aqui, ó. Bom, tem que estar parcialmente também, tá? Não tem tudo isso aqui não. Vamos definir só a ancestralidade aqui, tá? Porque tá faltando só ela mesma, né? Deixa eu ver aqui. Não, falta aqui, ó. Aqui só tem mãe e irmão, né? Mãe, não está definido filho, não está definido... nenhum desses aqui, né? Na verdade, vamos pegar a base que eu tenho então, que a gente está trabalhando com ela. Então, acho que fica até melhor. Vamos lá então. Olha só. Vou pegar a base antiga mesmo, tá? Vou dar um gedit nela, já está até aqui atrás, né? Aqui, família Brown. Tá aí, já tem um monte aqui. Eu vou definir só o ancestral aqui agora que está faltando, tá? Então vou falar aqui, opa, próxima linha, né? Ancestral ancestral X C progenitor, né? X Z ponto ancestral, falta um L ali, ancestral X Z C progenitor X Y e ancestral Y Z pronto. Deixa eu ver se é esse mesmo. X Z XY. É isso, né? Salvando, fechando, compilando e vamos ver se funciona, né? Então, ancestral. Quem é ancestral de Abraão? Tem um monte, né? Abraão. Opa. X. Não, na verdade Abraão não tem ancestral, né? Vamos ver aqui. Nem. Opa, o que aconteceu? Erro.
Ué, vamos tentar aqui então. Vamos dar aqui. Abraão não tem ancestral, mas Jacó tem. Vou colocar até o José, que é o... Vamos ver aqui. Ancestral de José. Olha, tá com erro a fórmula. O que eu escrevi errado? Vamos lá na base novamente, né? Tem alguma coisa errada. Vamos lá, editar novamente. Ancestral XZ quer dizer que progenitor X e Z. Perfeito. Ok. Tá. E aqui ancestral XZ, se progenitor X é progenitor de Y e Y é ancestral de Z. Está certo. Bom, vamos compilar aqui novamente. Eu não compilei aquela hora, né? Eu esqueci de compilar. Vejam aqui em cima, ó. Eu só executei, né? Aí não funciona, né? Agora que eu compilei. Muito bem. Tem que compilar, senão não funciona. Agora sim. Vamos lá. O que eu perguntei aquela hora? Vamos ver aqui. Sim, eu perguntei isso aqui, ó, ancestral Abraão X. Vamos fazer a mesma pergunta. Ancestral Abraão X. Ponto. Agora sim. E ele fala, quer que eu busque outro? Quero. Na verdade eu vou pegar todos de uma vez. Tá? Então tá aí, ó. Né? Vamos fazer mais uma pergunta. Tá? Ancestral veja bem, a primeira pergunta eu falei assim, olha, cadê a pergunta? Tá aqui. Abraão é ancestral de quem? Aí eu falei assim, ó, de Isaac, de Ismael, de Esaú, de Jacó e de José. Agora eu vou perguntar o seguinte, quem que é ancestral de Abraão? Não tem, né? Então, Abraão não tem, tá? A base não está especificada. Ok? Então veja que a fórmula recursiva, né? Fórmula não, a regra, tá? A regra recursiva funcionou perfeitamente, tá certo? Muito bem. Opa. Chegamos ao fim, tá certo? Vejam, tem um desafio para vocês, né? O desafio é descobrir lá a questão do irmão, como não imprimir a pessoa como sendo seu próprio irmão, ok? E daí pra frente, tá? Existem os exercícios que vocês vão fazer também para concretizar esse conceito aí na cabeça de vocês. Esse conceito não, né? Essa linguagem de programação propriamente dita. Mas aí um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.